Boa noite a todos. Chesco Carnevale aqui do Mercabado Dimensional. Então, eu queria ir cumprimentando todo mundo que está entrando aqui no canal para a gente fazer essa live de hoje, né? Então, dando boa noite aí para a Conceição, para o Marcelo, Miestu Imerso. Temos também a Marceli, a Malévola, né? Giovânia. E, Renzão, eu queria chamar então a nossa convidada hoje aqui, né? Que é a Ju. A gente tem muito assunto para conversar. Então, a gente já podia ir colocando ela aqui na tela para a gente ir conversando com o pessoal. Olá, boa noite todo mundo. Um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite, Chesco. Eu acho que vai ser uma live super legal hoje. Pelo menos o tema é, né? Tenho certeza disso. E para mim é um prazer imenso estar com você aqui, tá? Eu estava conversando um pouquinho antes com você nos bastidores, né? E foi bem interessante, pelo menos, a forma que você chegou para mim, que são aquelas sincronicidades e as pessoas que começaram a se juntar. Então, eu queria que você se apresentasse aqui para as pessoas que estão chegando, né? As pessoas que estão ao vivo e as que também irão ver depois dessa live. Quem é a Ju? Quem é, Ju? Boa pergunta, né? Bom, eu sou Juliana, prazer aí para todo mundo que eu estou vendo entrar aí no chat. Eu passei pelo meu despertar espiritual bom tempo atrás, foi lá por 2007 que eu comecei a estudar espiritualidade, e eu comecei a ter contato, expandir a minha consciência, ter contato com os mentores, aprender hipnose também para guiar as pessoas a ter contato com o eu superior, lá por volta de 2012. E desde então eu tenho feito isso, assim como hobby antigamente, porque eu era comissária da Emirates na época, e em 2020, com a pandemia, eu acabei fazendo uma transição de carreira, também voltando para o Brasil para estar trabalhando com isso em tempo integral. Então, é isso que eu ensino as pessoas, a como acessar o guru interno aí, o diretor da vida delas, né, que seria o eu superior. Isso aí, Ju. Eu vi, quer dizer, eu te encontrei, então eu dei uma pesquisadinha a seu respeito, né? Que você traz muita informação sobre o despertar, mas você traz uma informação diferente do que a gente está aqui acostumado a ver. Por quê? Normalmente a gente vê um despertar, mas vamos dizer assim, latino, né? Brasileiro, vinculado a uma religião, apesar da gente tentar tirar todas as religiões desse caminho, mas tem os dogmas aqui impostos pela nossa região, por onde a gente vive. E você está no exterior, né? Você viveu no exterior. Então eu vejo que você consegue trazer outro tipo de informação, né? Então eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Quando eu comecei a despertar, obviamente que como uma boa brasileira, eu comecei a estudar o material espírita, né, que era o mais acessível, então eu comprei muitos livros, tanto os livros do Allan Kardec, quanto do Chico Xavier. Mas, na época, eu sentia, assim, que eu queria mais. Não estava respondendo todas as minhas perguntas, principalmente no quesito de onde a gente vai depois que a gente morre, porque eu não conseguia aceitar a ideia de que você vai só para 3 lugares, ou são as colônias, ou é o umbral, ou é aqui na Terra. Eu falava, não é possível, tem que ter outro lugar para a gente ir. Então, assim, essa sensação de tem que ter mais, porque o Espiritismo, ele fala muito aqui da espiritualidade tridimensional, né? Que é a reencarnação aqui na Terra, é tudo muito aqui dentro da Terra. E ele sempre se refere aos níveis superiores como, se você não tem um nível de evolução, você não tem acesso, não pode saber. E eu queria saber daqueles níveis, entendeu? Daí eu trombei em outros materiais, foi onde eu larguei a questão de estudar em português só, e eu fui apresentada por material do SET, canalizado pela Jane Roberts, e aquilo foi assim, abriu horizontes a 1000, assim, porque ele fala de você criar a sua realidade, ele fala do papel das crenças em você criar a sua realidade. Aí do material do SET eu fui estudando hipnose, né, de vidas passadas, trombei em outros materiais lá fora e nunca mais voltei a ver as coisas brasileiras, né? Então é até interessante, a gente estava falando nos bastidores, porque eu tô por fora aqui do Brasil, o pessoal fala assim, Ju, recomenda material aqui do Brasil? Eu falo, gente, não conheço muito, infelizmente. É isso aí. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse título, né? A transição da 3G Vamos. para 5G. Até um amigo meu Deixa eu no te... Salvador que falou, Tiesco, mas Hã? é da 3 para 5, não tem a 4? Então, Pois é. A quarta dimensão é o plano astral, para onde as pessoas vão depois que morrem, não é um mundo físico. A terceira dimensão é física, a quinta dimensão é física. Então, eu também recebo essa pergunta também, Chesco. E a quarta, pulou direto? é isso aí, então vai confundindo bem as pessoas. Então, pode falar
Posso falar um pouquinho de como Por eu vejo favor. a forma? Eu queria te perguntar isso justamente porque você faz a projeção consciente, você tem muito mais informação, acesso lá fora. Como que você trombou nessa informação da transição planetária? Como que foi quando você descobriu sobre isso? Então, caramba, eu vou te falar agora uma coisa muito doida, tá? Só 3 pessoas sabem disso. Mas eu tive Agora não mais. eu sou uma grande amiga e um amigaço, né? Que é o projetor aí, que está sempre junto da gente. Mas eu tive uma conversa, vamos dizer assim, no astral. Mas aí vocês vão achar muito doido, porque eu tive uma conversa com a consciência de Gaia, tá? Então, Olha, certeza, não é doido não. esse pessoal vai achar, pô, mas você teve uma conversa com a consciência, porque as pessoas normalmente elas gostam de achar que consciências são só como nós, né? Pessoas físicas com os 2 braços, 2 pernas. E não, na verdade, o universo todo é mental e está fractalizado em diversos tipos de consciências. Então, em uma projeção especificamente, eu conversei com o Gaia, gente. E eu estava conversando com ela me explicando essa evolução que estava acontecendo, explicando o porquê que as pessoas não poderiam mais ficar aqui, pessoas que não estariam mais vibrando, vamos dizer assim, no mesmo campo dela. Estava explicando até para algumas coisas cíclicas que a gente vê acontecer no planeta, né, que não tem nada de extraordinário, como terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, isso tudo sempre acontece. Mas, de uma forma ou de outra, isso está se acelerando nesse momento também. Por quê? Isso eu estou falando uma experiência particular, tá, gente? Então não tem literatura, não tem nada. Eu não estou pedindo para ninguém acreditar em mim. Eu estou contando a experiência doida que eu tive. Mas nessa experiência, ela me mostrando também que esses desencarnes, essas coisas mais coletivas, que tinham que acontecer, até para ela poder ir dando esse salto. Né? Então eu tive esse contato e tive essa noção, né, dessa explicação. E aí para mim ficou até mais fácil entender isso tudo, né? E entender também, agora mudando um pouquinho o aspecto, e eu já vou jogar bomba para você, tá? Para você criar isso aí tudo. E também uma coisa que é importante, que quando a gente faz a projeção, na verdade nós estamos multidimensionalmente em todos os lugares, né? Então, eu não estou aqui ou na 3 ou na 4, dependendo de quem fala em qual dimensão que a gente está, porque tem algumas literaturas que falam que a gente está em terceira, outras que a gente está na quarta. Então, não entrando nesse mérito dimensional de 3, 4, 5, particularmente eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que a gente está em todo e vibracionalmente a gente vai elevando a vibração, é como se fosse um rádio, que você está vibrando o dial ali e você se conecta onde você está. Então, como eu particularmente eu estou vivendo, para mim fechar o olho e projetar, eu já estou numa quinta, numa sexta, numa sétima dimensão, é complicado falar dessa transição. Então, eu queria que você trouxesse. Deixa eu baixar um pouquinho esse meu pensamento, vamos tentar trazer um pouquinho para cá, até para você também me explicar, né? O que você pensa a respeito disso. Não, você, aliás, tem na literatura, tá? Você não está maluco, foi Gaia que pediu a transição. É a literatura da Dolores Cannon. O que aconteceu com ela? A Dolores Cannon, ela fazia regressão de vidas passadas e contato com o eu superior das pessoas. E ela começou no curso de 40 anos de trabalho, ela começou a encontrar as almas que se voluntariaram para ajudar com essa transição de consciência planetária. Tá? Então, a decisão ela foi tomada ali na Segunda Guerra Mundial com a bomba atômica. Como nós chegamos no ápice da evolução e chegamos numa autodestruição, ou você evolui ou morre, mais ou menos isso, né? Ou a gente se matava ou a gente dava um salto. Já tinha acontecido na Terra isso antes, com Lemúria, Atlântida e outras civilizações, os maias. Então, a Terra não queria isso mais. A Gaia, como consciência mesmo, falou assim, eu não quero recomeçar de novo, eu quero dar um salto evolutivo. Só que daí, como eles vieram, os extraterrestres vieram para ajudar por fora, porque eles foram atirados, que tem a Área 51, tem o acidente Roosevelt, tem, né, o que começou a acontecer no pós-guerra ali, eles não podem interferir, porque os extraterrestres que participam da Federação Galáctica de Luz, eles obedecem às leis universais, e não interferência, livre-arbítrio são leis. Então, eles fizeram meio que uma reunião cósmica, assim, com Gaia, com os extraterrestres, com os seres humanos, tipo assim, e agora, o que a gente faz, né? Plano de ação. Então, como eles não podiam interferir por fora, eles começaram a mandar os voluntários por dentro. E foi ressoado um chamado de Gaia pedindo socorro para o universo inteiro,
para dar esse salto evolutivo. Então, veio almas de várias dimensões, almas de várias outras galáxias, planetas, lugares, que atenderam esse chamado e começaram a reencarnar aqui no pós-guerra. Tá? Então, é um salto, que nem você falou, você vai, que nem um rádio, você tem que ir sintonizando essa frequência. A primeira geração, ela veio com essa missão de abrir alas, né, para a segunda geração, e a primeira geração, se você vê, eles ficaram hippies na década de 70. Você já vê Sim. um salto ali, né? Você já vê um salto de consciência ali. Aí a segunda geração, que é a minha geração, são quem veio destruir o sistema, questionar. Eles são conhecidos como índigos também. Eles não aceitam o sistema. Desde pequeno eles questionam, mas por que é assim? Não é justo, não está certo, né? E a terceira geração são as novas crianças, que estão nascendo aí depois do ano 2000, que vieram mudar o mundo. Então, mas infelizmente elas são bem diferentes, estão sendo altamente medicadas também, mas acho, quando eu busco ver a transição planetária, porque eu tenho conhecimento dessa transição desde 2012, 2010, mais ou menos. Então, na época eu não entendia muito, porque eu tinha muitas crenças limitantes, minha mentalidade não estava tão aberta, aí dá um certo pânico, né, porque o pessoal fala assim, vai separar em duas terras, a 3D, a 5D, mas e quem eu amo? Vai ficar comigo? Né? Então, mas hoje eu consigo ver que realmente é uma vibração, e o planeta inteiro vai levantando essa vibração, as pessoas que estão na mesma sintonia que você ficam na sua vida, em contato próximo, as que não estão se afastam, mas continuam ali, não que existe algo assim preto e branco, de um grupo ficar na Terra 3D e outro na 5D, né? Então, é um processo coletivo, é uma escolha individual. Quem não está escolhendo fazer esse salto evolutivo também vai continuar encarnando em outro lugar, provavelmente, mas é um processo coletivo, eu consigo ver os resultados disso já. Apesar do mundo estar meio caótico, tem muita coisa boa aparecendo. Sim, tá caótico mesmo, né? Porque tá acontecendo muita coisa, né, Ju? Você, assim como você e assim como outros também aqui que estão assistindo, tá tudo muito acelerado, né? A gente vê a ressonância Schumann, que está tendo picos e mais picos, né? Isso influencia todo mundo. Eu, particularmente, estou com um sono da morte, já extingui toda e qualquer questão física, então os exames estão em dias, então não é nenhum problema físico. Aquele sono da morte. É isso aí, é isso aí. Aquele cansaço, aquela vontade de não fazer nada, procrastinação em tudo. Estou devendo vídeo aqui no canal por conta da procrastinação. E tudo está se acelerando também, trabalho se acelera, as coisas da fiscalidade vão se acelerando para você não ir fazendo as coisas que você tem que fazer, que é o trabalho interno, né? Então a gente também vai deixar de fazer o trabalho interno. Então tem que tomar muito cuidado e a gente tem que ter olhos para ver, né? Não sei se você está sentindo a mesma coisa também, mas está uma loucura. Para mim está uma loucura. Tá? Eu acho que o que eu mais sinto hoje em dia é a questão da passagem do tempo. É muito maluco isso. O tempo está muito acelerado. Eu sei, tem pessoas que falam que está relacionado com a frequência Schumann, né? Que o dia de hoje o dia lá de 1950 tinha 24 horas, o de hoje está na casa de 15 horas, 16 horas, comparado àquele tempo. Tem teorias, eu não sei o fundo disso, mas, assim, a gente percebe que, e não é só uma questão, porque às vezes eu tenho dias muito quietos, me dedicando para o meu trabalho, para a minha mídia, para os meus clientes, então não tem uma agitação tão grande quanto eu tinha na aviação. E mesmo assim, parece que o dia começa e acaba ali, você não faz nada, sabe? Você vai fazer uma coisinha 4 horas. Muito doido. Eu estava até botando aqui no canal, porque além da gente estar falando, aí vamos lá, eu não tenho TDAH diagnosticado, minha mente vai e volta, mas aí a gente estava falando dessa questão do tempo acelerado, né, e tudo, eu publiquei no canal uns 2 videozinhos, porque, de novo, tá, minha visão, minha interpretação é o que eu estou vendo, então eu estou passando o que eu estou vendo. Mas eu vejo também questões de linhas temporais e uma junção, né? Que estão até se falando numa junção de linhas temporais de 2023, 2026, 2030. E o que acontece? Eu vejo também essas linhas se batendo, né? Vamos dizer assim, porque a cocriação das pessoas, né, ainda não definiu a linha que vai seguir, né? Existem várias linhas e dependendo do nível de cocriação das pessoas é que a gente vai definir uma linha que vai ser essa linha que vai prevalecer, né? E eu tenho sentido essas linhas, elas muito próximas uma da outra, então a gente está perdendo, às vezes, até dias da semana, né? Às vezes você acha que era uma terça, na verdade é uma quinta, às vezes você acha que era uma quinta, na verdade é um dia anterior,
Então tá muito louco, né? E tem várias outras Tá. explicações, não só a transição, né? Estou misturando uma porrada de assunto, né, Ju? Mas vamos lá, assim que é bom. Não, tem várias teorias da questão do tempo. Uma delas é a quantidade de informação que a gente processa hoje em dia. Como tem muita informação e está tudo muito acelerado no quesito tecnologia, acesso e etc., acaba dando essa percepção de tempo mais rápida também. Tem algumas, mas eu não sei, eu sentiria mais se eu fosse buscar a minha verdade aqui interior, eu diria que é algo mais vibracional mesmo, porque as frequências estão ficando mais leves, comparada pelo menos à década de 80, quando eu cresci, era bem mais pesado, né? Então, quando você tem uma frequência mais leve, você tem uma aceleração, uma vibração, né? Você não tem como não sentir. Sim. E o tempo agora urge, né? Então, eu acho que a gente está no caminho do despertar. Eu não sei se. Tem uma linha aqui que eu gosto de seguir no canal, né? Mas que não existe mais tempo para a gente, né? A gente já está chegando nesse limite, vamos dizer assim, da transição. Então, ou você vai ou você vai. Se você não for, como Sim. você falou, não tem problema nenhum, tá? Cada um É tem a uma sua escolha. É isso aí, é uma escolha individual. Então, quem quer evoluir dimensionalmente até sair do planeta, é o momento para poder fazer isso, mas quem não quiser fazer isso, também não tem problema. Pelo que a gente vê, vai ser transportado para um outro planeta no mesmo nível dimensional, só que não se sabe como vai reencarnar nesse planeta, né? Pode ser que tenha uma tecnologia melhorzinha do celular, ou pode ser que esteja aprendendo a fazer o fogo ainda. Aí vai depender de onde a Sim. gente vai ser jogado, né? E E, uma. Pode falar, desculpa, que eu falo pra caramba. não. Depois eu complemento. E Pode falar, por favor. você está falando de ser levado para outros planetas, mas também tem a teoria de que existem um número infinito de terras paralelas. Em uma delas a Terra já se destruiu, em outra ela continua na terceira dimensão, né? Então também tem isso. Talvez tenha a possibilidade, mas provavelmente vai ser o cenário mais pesado e mais denso aí que tem sido aí nos últimos 2000 anos. É que acho que as pessoas não percebem isso, mas você começa a assistir série ali medieval, série do começo do século passado, gente, era muito primitivo, né? A maneira que as pessoas viviam. Muito primitivo, dos conceitos, a questão de valores. O pessoal fala assim: antigamente o povo ficava casado. A que custo, né? Hoje em dia você tem uma liberdade muito maior de ser você mesmo. Nós conquistamos muitas coisas em poucas décadas que a gente não conquistou em séculos e milênios. Então, se vai para a Terra que não foi para a quinta dimensão, que está na terceira, pode esperar alguma coisa aí da década de 50, 60, mais ou menos como era. É verdade, tem muito assunto, né? Tem muitas. E eu não considero nenhuma teoria, tá? E vamos lá. É que você está me complementando com algumas informações que a gente está falando técnicas, né? Por exemplo, essa questão que você falou de Gaia, eu adorei, porque pelo menos eu tive uma questão prática e você já veio com a explicação científica ali do negócio. E a mesma coisa que a gente fala também que a transição ela está acontecendo, já aconteceu e irá acontecer, né? Tudo ao mesmo momento, do nível do observador. Que aí é aquela questão do eu sou que a gente estava falando antes da gente entrar aqui ao vivo, né? Porque se a gente consegue levar o nosso nível consciencial, e eu vou falar no eu sou, vamos chegar até. Eu considero que eu sou seria até uma 12ª dimensão, só para as pessoas se identificarem, tá? Mas aí é uma nomenclatura que eu utilizo, não sei se é a mesma que a sua. Tá? Normalmente eu gosto de utilizar aqui em infradimensões e até a 6ª dimensão seria dentro do planeta, 7ª dimensão que eu consideraria nível de alma para fora, entendeu? E 12ª dimensão já nível de eu sou. E aí a gente poderia até ir elevando mais. Mas a gente elevando o nosso ponto de observação, onde a gente vai estar vendo ali do eu sou para baixo, alma, fractais de almas, aquelas coisas todas, está tudo acontecendo ao mesmo momento, né? E da forma que você falou, eu particularmente já vi uma colisão de Andrômeda e a da Via Láctea, eu já vi acontecendo. Eu via tudo se destruindo, eu estava como observador somente. Inclusive, um dos trabalhos que a gente fez foi de observar, não interferir, ninguém poderia interferir, era só observar. Mas a gente viu, já tudo acabando. Da mesma forma que a gente está vendo essa transição acontecendo, da mesma forma que ainda não aconteceu, né? Dependendo de onde a gente esteja vendo. Então, essa questão de espaço-tempo que você está falando, eu acho muito legal. Eu gosto muito desse assunto. Então, não sei se você quer abordar um pouquinho mais sobre isso, porque isso também tudo reflete no que a gente vai falar, né? Não tem como falar dessa transição sem a gente falar de espaço-tempo e quem está observando.
Não, exatamente. Eu cheguei nesse entendimento, eu entendo que você fala do eu sou, que seria a centelha divina, né? Tudo que existe. É isso que o que eu uso de nomenclatura seria o campo unificado de consciência, onde tudo que já existiu, existirá, existir, simplesmente existe no aqui e agora. Não existe tempo, não existe espaço, existe apenas frequência e vibração. Então, nesse campo, a metáfora que eu uso para explicar, para ajudar as pessoas a entenderem é a da televisão. Você tem vários streamers, você tem vários canais, vários filmes, várias séries, né? Depende em qual você está sintonizado e assistindo. As outras você não está vendo, mas não significa que elas não estão ali, elas estão apenas num canal diferente. Então, mas essa presença do eu sou, ele consegue, ele não é temporal, né? Nós aqui percebemos passado, presente e futuro, mas ele consegue ver a vida inteira, ele é o observador que está vendo, ele sabe o filme inteiro, né? Ou as Sim. probabilidades daquele filme também. Ele não está vendo a foto, ele não está aqui na nossa posição, como... Eu vou usar a nomenclatura, que de repente não é só, mas é que a nomenclatura mais usada no canal, mas isso tanto faz como tanto fez, tá? No final a gente está falando da mesma coisa. Mas a gente aqui numa posição de fractal de alma, né? A gente está aqui num presente, né? Onde a gente está aqui falando, tem um futuro que a gente visualiza e tem um passado. Mas isso porque a gente está nessa linearidade, né? Agora, a gente aumentando o nível da observação, a gente está vendo tudo, a gente não está vendo a foto, a gente está vendo o filme por inteiro, né? E é mais difícil, né? A compreensão vendo o filme por inteiro. Mas, na verdade, também fica mais fácil de compreender isso tudo. De compreender, de repente, a decisão das pessoas de permanecer na terceira, na quarta ou na quinta dimensão e elas serem transportadas ou não, ou para outras terras, como você falou, multidimensionalmente, ou outros planetas, tanto faz como tanto fez, mas planetas essas ou realidades onde a gente está vibrando naquela localidade, né? Naquela vibração. Sim, mas se você... Uma coisa que eu sempre falo, o mundo espiritual não é tão diferente do mundo físico. Se você parar para olhar para os seres humanos, por mais que hoje a gente tenha um misto aí de 8 bilhões de pessoas que estão em vibrações diferentes, mas elas tendem a se agrupar em grupos de mesma vibração. Sim. Então, para pensar, as pessoas que cometem crimes, elas vão andar com companhias também que cometem essas coisas, as pessoas que são malvadas, fofoqueiras, provavelmente vão ter amizades naquela mesma vibe. Então, não é tão diferente assim, sabe? É que aqui tá mais numa salada de fruta, tá todo mundo misturado, tentando criar uma realidade comum, um salto de consciência. E no mundo astral, acho que isso fica mais definido, porque energia, né, a gente não tem um vaso físico ali para se esconder. Então fica mais claro. É isso aí. E a gente está se unindo, né? Você pode ver, as vibrações, elas por ressonância, elas vão chamando. Da mesma forma que eu cheguei a Ju, que eu cheguei na Meire, que eu cheguei no Fábio, no Lael e outras pessoas, a gente está se juntando realmente para a transmissão desse despertar, né? E passar as informações para as pessoas. Teve uma outra questão, Ju, se você me permite, que eu também aqui no canal já falei, mas tem pessoas novas que não viram ainda. Mas, como eu estava te falando, é comum a gente trabalhar em rede no astral, né? Então, existem algumas localidades onde a gente vai, né? As pessoas que a gente trabalha, a gente vai, conversa lá em cima, depois bate aqui embaixo informações. E teve uma reunião que foi interessante, foi numa lua, tá? Eu só não posso falar a localidade da lua, mas que estava muita gente reunida e várias consciências. Mas essas consciências, elas estavam um pouco chateadas. Por quê? Algumas de suas fractalizações, entre aspas, ficaram perdidas aqui. Tá? E que a gente fala por conta da barreira de frequência, aquela coisa toda que foi lançada. Então, essas consciências não estavam entendendo o porquê do esquecimento dos seus pares em fractalização e por que elas, se não acordassem, vamos dizer assim, para dar um salto, né, dimensionalmente evoluir, por que teriam que ficar no mesmo nível vibracional, de repente, numa outra localidade. E estavam questionando isso. E, inclusive, existia um questionamento, é meio doido isso, mas para a extinção desse processo, entendeu? Para esse processo multidimensional, para ele ser extinto. O que eu estou te falando é meio ficção científica, tá? Mas eu estou falando também o que foi passado. Super acompanho, fica tranquilo. Então, aí eles estavam brigando porque eles estavam muito chateados porque eles não aceitavam que seus pares ficariam presos, entre aspas, aqui, porque a mente não estava evoluindo, para ter um retorno, vamos dizer assim, para a sua alma, para o seu eu sou, para o que seja, e estariam sendo redistribuídos dimensionalmente para a mesma localidade, para que outros seres, de repente, continuassem abusando, vamos dizer assim, né? Ou energeticamente, ou de outras formas que a gente vê aqui.
Você tem alguma questão que você possa falar sobre isso, que a gente possa caminhar um pouquinho nesse sentido? Sim, sim. Eu acho que até você falou de uma barreira energética, mas a própria barreira é a consciência em si. Se você não consegue abrir, expandir os seus horizontes, você vai Uhum. ficar preso onde você está. Isso daí é aqui no. Eu acho até um recado que eu ia dar até para minha audiência esses dias. Eu falo de espiritualidade, meus vídeos dão ibope. Eu falo da mente, não dá ibope. Não existe espiritualidade se você trabalhar com a sua mente. Não existe. É a Sim, porta de entrada. Então, não tem como, porque ainda mais assim no mundo espiritual, onde você vai para onde a tua vibração está, para as coisas que você, né, a maneira que você vibra, o teu mental, o teu emocional. Se você não faz o seu trabalho, é impossível você mudar para uma outra realidade. Se você sim. não abre os seus horizontes e trabalha em você mesmo. A prisão, na verdade, é uma prisão individual e consciencial, né? Não existe barreiras, não existe nada. Autoimposta. É isso aí. Não existem barreiras que foram impostas. É a pessoa, para ela conseguir entender os níveis mais altos de consciência, ela tem que buscar muito conhecimento, ela tem que se conectar com esse nível mais alto de consciência, ela tem que desfazer das bagagens que pesam. Essas bagagens, o que, que é? Eu diria a bagagem tridimensional, a guerra do bem e do mal, a guerra do julgamento, a guerra da punição, tem que ter vingança, aquela pessoa me fez mal, tem que se ferrar. Isso daí é a terceira dimensão. Se você pensa assim, se você se sente assim em relação ao mundo ao seu redor, só tem gente ruim, só tem gente que vai me trair, só vão me fazer mal, só tem manipulador. Meu Deus! Você não consegue ver o bem nas pessoas? Se você não consegue ver o bem nas pessoas, como que você quer ir para uma dimensão mais elevada? Não É isso aí. existe. Não tem como. É justamente isso. É consciência. É tudo consciencial e mental. Então, Uhum. ninguém jogou a gente aqui dentro, fechou a chave e falou: agora vocês se virem, vocês estão presos aí. Não, Não. A partir do não. momento que a gente vai despertando, a gente vai conseguindo fazer esse salto para fora, né? Vamos dizer assim, um salto para outras dimensões. Sim. E o Vamos falar. véu do esquecimento. Pode Oi? falar. Pode falar, pode falar. Só adicionando que o véu do esquecimento ele foi colocado pesadamente na Terra, mas o fato de você morrer também não reseta isso. A gente Sim, carrega muitas limitações terrenas para o lado de lá. Não quer dizer que você vai morrer e vai resolver tudo, não. É só uma transição do físico para o não físico, entendeu? Então, tem que fazer o trabalho, seja do lado de lá, seja aqui, você tem que expandir a tua consciência e trabalhar em você mesmo, sempre. sim. E depois, dependendo também do grau vibracional, que seja em quarta, que seja em quinta, não importa que seja em sexta, de repente, ou sétima para fora do planeta, você, na verdade, ter que sempre tirando seus dogmas cada vez mais para se utilizando o ser, né? Até porque senão a gente não Sim, consegue ir evoluindo. Agora, essa questão de dogmas que você falou, eu acho que isso é bem, bem importante, né? Porque nenhuma consciência aqui, né, com esse corpo de carbono, primeiro, conseguirá ir para uma quarta nem para uma quinta. Quarta não, porque tem gente que considera a quarta dimensão digital. Vamos dizer quinta dimensão, então, que seria já o plano astral. Ninguém vai conseguir com esse corpo de carbono. Esse corpo de carbono ele tem que ficar para trás. Então você só vai conseguir realmente em outro corpo. Mas é interessante que a gente fale, então, essas bagagens, né? Esses traumas que a gente tem que ir tirando para a gente poder sutilizar o nosso ser, né? E entender um pouquinho isso. sim. Você sabe que a primeira vez que eu li isso foi num livrinho que eu até traduzi, ele não foi traduzido para o Brasil, que é um livro canalizado ET 1 a 1, que é justamente para os voluntários. E tem uma parte no livro que menciona justamente isso: você não vai entrar na quinta dimensão usando muletas. Não tem como, você tem que deixar toda a bagagem na porta. E o que, que é essa bagagem? Julgamentos, crenças limitantes, sentimentos, emoções ruins, de mágoa, de raiva que você tem. Tudo isso é bagagem que abaixa. Enquanto você não desfaz dela e entra na sua luz, no seu melhor, na luz do amor, da paz, você vai ficar preso, vai ficar empacado aqui. É isso aí. E você quer ver uma coisa interessante? Eu estou até estudando sobre isso ainda, tá? Mas eu ainda não me aprofundei, vamos dizer assim. Isso ainda está em tema de estudo para mim. Mas a própria gravidade, né? E agora eu vou misturar alguns conceitos, mas de repente você vai entender o que eu estou tentando dizer. E também eu não tenho propriedade para falar sobre isso, tá? Eu não tenho um aspecto científico. Mas a gravidade puxa a gente para o centro, né? Então, tudo que está no planeta está sendo puxado para baixo, a gente está, entre aspas, aqui, preso aqui na Terra. Uhum. E essas bagagens também, elas também são uma forma de ficarem prendendo a gente, porque a gravidade também puxa para baixo. A partir do momento que a gente vai se libertando também, eu vou chamar de âncoras, dessas pequenas âncoras que tem,
vamos dizer que cientificamente também, a força gravitacional ela vai ficando menor, então ela vai te elevando para você poder ir subindo e poder dimensionalmente se elevando, né? Então, é uma coisa que eu comecei a não perceber, mas eu comecei a dar uma estudada sobre isso e eu achei que faz todo sentido, até para a gente tentar explicar o porquê também de tirar as bagagens, né? Que sem querer também, por conta dessa força gravitacional, também prende a gente, por incrível que pareça, né? Prende mesmo. E a bagagem é tudo. Eu aprendi essa sequência com o Bashar, canalizado pelo Darrell Anka, que eu sigo. Eu já tinha entrado em contato com a questão das crenças, né? Então, basicamente, o que ele explica é a sequência. O que você acredita determina o que você pensa, que determina as suas emoções, impacta as suas energias e, por último, se reflete no físico. E se você pensar em crenças, não é crenças religiosas ou espirituais. Pega a morte. Vamos lá. Se você tem uma crença de que morreu, acabou, nunca mais vou ver, você vai ter até uma reação emocional ruim com aquilo, né? Você vai ter pânico da morte, vai determinar as suas emoções, tudo negativamente por causa da crença negativa. Agora, se você tem uma crença mais positiva em relação à morte, que não, é uma libertação, a pessoa graduou, você pode até ficar feliz pela pessoa, genuinamente, se liberou, voltou para casa, né? A tua reação muda. E a mesma coisa, assim, em relação a dinheiro, qualquer tópico que você pegar do ser humano, você vai ter esse espectro aí de crenças, das melhores até as piores. E muitas vezes, porque a gente foi ensinado, condicionado com as crenças negativas, com as piores, é por isso que a gente fica com esses sentimentos negativos e a gente fica empacado aí nas dificuldades que a vida traz. Então, é isso que precisa ser trabalhado. Muito que tem aqui na Terra, que é uma crença que, o que eu ensino, eu recebo essa pergunta, como assim você cria a sua realidade, e o povo do Hitler, e o Holocausto, e, né, não sei se você já recebeu essas perguntas, mas são escolhas, é livre-arbítrio, é lei. Foi escolhido, pelo motivo que foi escolhido, não dá para saber, porque vai de cada um que participou do processo. Coletivamente falando, o que dá para falar é que, assim, da mesma maneira que a gente tem percalços para aprender uma lição, as dificuldades da nossa caminhada, na humanidade existe a mesma coisa. Então, por exemplo, Hitler, o Holocausto, veio para ensinar. Olha o que o racismo faz. Deixou uma mega lição para quem seguiu depois. Pega as guerras, a mesma coisa, né? Deixam lições, são marcos históricos ali que faz com que a gente reveja os valores humanos e defenda os direitos humanos. Então, coletivamente, eles têm essa missão. Individualmente, vai de cada um. Daí eu não sei por que eles escolheram. Mas o que eu acho incrível, assim, a necessidade que as pessoas têm. Não, tem que pagar, tem que julgar, tem que queimar no fogo do inferno. Sabe, é um condicionamento isso. Não existe. No universo não existe. Se foi criado porque é permitido. Sim, perfeito. E eu achei legal o que você falou, porque tem uma questão que vamos lá, aí eu vou tentar jogar um papo lá para cima, que o universo é tudo mental, né? E que o universo foi criado por um ser que a gente chama da fonte, tá? Eu vou chamar da fonte, não sei a nomenclatura que você usa, e que a ser criou, esse ser, ele, através do seu pensamento, tudo se criou para dentro. E ele se fractalizou para poder experienciar. Só que esse ser, quando ele se fractaliza, e é difícil para as pessoas entenderem isso, é quando a gente fala aquela coisa que se somos a fonte, temos todas as informações da fonte, todos somos um. É muito difícil as pessoas entenderem isso. Mas essa fonte se fractalizando para um pensamento interno, então isso tudo que você está falando dessas pessoas, Hitler, ou pessoas boas ou pessoas ruins, na verdade somos todos nós. Somos todos nós que estamos experienciando dentro de uma holografia que foi criada por nós mesmos para que nós, entre nós, conversemos e vamos aprendendo cada vez mais para ir tendo as experiências divididas. Seria tão legal se, acho que, né, se as pessoas conseguissem ter essa percepção de que eu sou o estuprador ali, gente. Eu sou o Hitler. Da mesma forma que eu sou também, sei lá, uma pessoa que possa se dizer de luz, assim, iluminada, aquela coisa. Você é tanto Hitler quanto quem sofreu nas mãos de Hitler. Mas é justamente isso. Você entende a nomenclatura, tudo que você colocou, concordo 1000%. É o mesmo entendimento que eu consegui chegar. E até a questão de vidas passadas e paralelas. Vidas passadas te ajuda a processar por que você está aqui, mas depois pula para vidas paralelas, porque daí você chega nesse entendimento que você acabou de colocar, aí as coisas param de ser tão importantes, porque daí você para de mentalizar tudo isso, ou querer entender tudo isso, porque se você é tudo, se você foi Cristo e quem seguiu Cristo e quem apedrejou Cristo,
Entende? Quando você chega nesse entendimento, você fala assim, se existe a eternidade e o infinito da criação para explorar, mas eu estou no aqui e agora, como a Juliana, assim como você, no fractal do Chesco, né? Vamos fazer o melhor disso? Vamos fazer o melhor dessa jornada? Então, você começa a desfazer de bagagens mentais quando você chega nesse nível de entendimento. Você começa, aí o pessoal fala assim, mas e quem faz mal? Deixa ele lá explorando fazer mal, é a escolha dele. Eu escolho não fazer mal, eu escolho a não violência, eu escolho amor, eu escolho ensinar, eu escolho ajudar as pessoas. É a minha escolha desse momento. Mas se o mundo foi criado dessa maneira, é porque ele tem o direito de fazer isso. Então, cada um foca nas suas escolhas. E nós aprendemos também com as escolhas da pessoa amar, né? Porque a gente vê Com certeza. e está tendo o aprendizado. É difícil, né? É um entendimento difícil. Ju, você me permite aqui, eu falei que a gente ia abrir para perguntas no final, não vou abrir para perguntas, não. Eu só queria agradecer ao Marcelo, porque é o primeiro superchat do canal. Então, agradecer ao Marcelo aqui. O Marcelo é um amigaço, tá? Só para você saber, ele fez o superchat aqui. Como eu estava conversando antes com você, Ju, o canal ele não tem fins lucrativos. Aqui, particularmente, eu estou fazendo porque eu gosto de fazer aquela coisa toda. Então, Renzão, depois a gente tem que juntar com isso aí, juntar com um pouquinho que o YouTube está dando aí, dá para uma instituição de caridade. E eu vou só ler o que o Marcelo escreveu, então, aqui, mas só para ver se tem alguma coisa na evolução da nossa conversa, que ele colocou que é um excelente tema, irmão. Parabéns pela iniciativa pela convidada, Juliana. Juliana é 10. O que se sabe ou se diz sobre o ponto de corte? Como será o limite temporal para a transição? Pois é, o que eu estou por dentro do limite temporal, assim, ela começou lá no pós-guerra, eu imagino que tá, não sei, é um chute meu, que a gente está no meio dela, vai mais uns 50 anos, 70 anos, tá? O que o pessoal da comunidade espiritual fala é que os extraterrestres vai ter contato aberto por volta de 2026, 27, que você até mencionou essa data hoje, e isso vai ajudar a acelerar muita coisa, então... Não sei, não saberia responder com certeza. Você tem essa informação, Chesco? Você que projeta? Também não. Não, aí que está o grande X da questão, porque para mim já aconteceu. Eu vou falar, isso é uma coisa bem redundante, mas para mim já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Porque eu já vi acontecendo a transição e eu já vi Gaia acabando, a consciência de Gaia já acabando, não existindo mais e já se sobrepondo para outro nível consciencial. Então, aí eu vou ser bem honesto, aí é uma percepção minha. Eu entendo que as pessoas queiram saber datas, né? O que vai acontecer em 2026? O que vai acontecer em 2030? O que vai acontecer daqui a um ano? O que aconteceu? Mas eu, particularmente, depois que a gente vai começando a ter essas percepções, essas aberturas que a gente estava conversando aqui, acaba que a gente não se prende mais. Não, a temporalidade, ela já não faz mais sentido. Então, é complicado eu expor para vocês aqui, falar, eu acho que acho que vai demorar mais 50 anos, eu poderia falar mais uns 50 anos, mas seria uma informação totalmente não científica, especulativa, e que eu estou dando um chute. Porque eu já vi tudo acontecendo. Agora, está tudo muito acelerado, né? Não tenho o que falar quanto a isso. Até se a gente for entrar no mérito espírita mesmo, né? Até com aqueles 50 anos que foi aquele tempo de Chico Xavier, que ele falou que ia ter 50 anos, que a gente ia ter que passar por um período de aprender a conviver como sociedade, aquela coisa toda, para depois ali se abrir tudo e a gente poder dar o salto para a evolução. Então, desde esses últimos 50 anos, acho que acabou em 2012, se eu não me engano, eu não lembro agora as datas exatas, mas desde que acabou esse período dessa quarentena que Chico falou também, que já foi exposto pelos espíritos, vocês podem ver que a evolução está uma coisa assim absurda, né, gente? Desde que acabou essa quarentena, gente, só esse ano, com tudo que está acontecendo com inteligência artificial, para mim está uma coisa assim de maluco. Ninguém mais tem emprego, essa é a verdade. Daqui a pouco ninguém mais trabalha, ninguém faz mais nada, porque esses robôs vão fazer tudo. E a gente não vai, eu não sei nem o que vai acontecer com a gente. Se vai ter aquela questão social do Elon Musk, que falou que todo mundo vai ganhar uma mesadinha lá, e a gente vai ficar todo mundo preso, sei lá o que vai acontecer com isso tudo. Pois é, eu também, assim, eu consigo acompanhar algumas coisas, eu presto atenção, eu procuro
prestar atenção nas coisas boas que estão surgindo, tipo, proteína feita em laboratório, através de células-troncos, coisas legais, assim, que você vê que vão levar para um novo mundo, né? Estou vendo sistemas colapsarem, o sistema financeiro, educacional, sem comentários, é um desastre a escola, esse é o primeiro que tem que ruir, político, eu estou vendo todo esse caos, assim, e toda vez que eu vejo, eu procuro não me ater muito, não ficar muito apavorada, eu penso assim, para um mundo novo nascer, o velho precisa morrer, tudo bem, está morrendo, deixa eu morrer em paz, entendeu? E daí eu busco focar nas coisas legais, por exemplo, tem um monte de gente que está falando esses assuntos que a gente está trazendo nessa live hoje, gente, quando eu comecei a estudar isso, a gente está falando em 2007, não é muito tempo, é 15 anos atrás, era assunto que assustava as pessoas, não se falavam dessas coisas, né? E hoje é conhecimento comum, está começando a ficar acessível para todo mundo está percebendo que alguma coisa está acontecendo espiritualmente, todo mundo não, mas uma boa parte das pessoas que antigamente não percebiam. Esses últimos 5 anos, a maioria das pessoas que me buscam nas mídias sociais são pessoas que começaram a despertar agora, nos últimos 3 anos, desde o corona. Foi outro, respondendo até a questão do tempo, eu percebo que existem saltos que estão sendo dados. O primeiro salto foi em 2001, talvez quando lançaram O Segredo ali, começou a difundir um pouco mais essas ideias, 2007 teve um outro salto, 2012, com a história do fim do mundo, de novo deu um outro salto, e parece que cada vez que dá esses saltos, a gente, individualmente, pula para a realidade que a gente está mais acompanhando ali e trabalhando, né, em direção a essa transição. E agora, com Corona, também foi um salto massivo. A quantidade de pessoas que começaram a buscar isso, espiritualidade, autoconhecimento e tal, é impressionante. Na verdade, eu acho até que foi um tiro ali pela culatra. Vamos lá, analisando para questões que quiseram fazer aquilo, pelo menos para mim, eu falo isso para todo mundo, tá, Ju? Para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Eu juro para você. Ah, para mim também, o Corona na minha vida foi uma bênção. Foi, para mim também foi a melhor coisa que aconteceu. Fiquei quietinho lá no meio do mato, comecei a receber o que eu precisava receber, abri o negócio todo, eu vi quem eu realmente era, entendeu? A partir daí, estou aqui, fui empurrado, tá? Não estou aqui também porque eu quero, não. Tomei um empurrãozinho para entrar na tela, porque eu também tenho vergonha de fazer live, tenho vergonha de gravar vídeo, tenho vergonha disso tudo, eu estou perdendo a vergonha. Mas tomei um empurrãozinho para tentar passar informação também para outras pessoas, né? Que é o que a gente está tentando fazer aqui. E foi maravilhoso, né? Então, esses saltos realmente a pessoa tem que estar realmente. A palavra não é preparada, né? Mas eu acho que ela tem que estar acessível para que deixe a informação que já tem, venha entrar e dar continuidade nessa informação, né? Pelo menos estar aberta, pode até não estar buscando, mas tem que estar aberta. Se não estiver aberta e não estiver buscando, aí fica difícil. Não tem como. Agora, Ju, você falou um monte de coisa aí, e acho que um passarinho me falou que você tem alguns acessos aí também, né? Você não procurou só a questão científica, né? É importante. Não, não. Não, a gente estava até conversando disso antes. Eu aprendi a acessar eles. Na verdade, eles pousaram na minha vida em 2010, mais ou menos. Eu comecei a ter a presença dos guias, dos mentores, e download de informação que eu não poderia saber. E eles me pediram naquela época, aprende a canalizar. Eu achei um livro em inglês, Como Canalizar os Seus Guias, alguma coisa assim, que o título é diferente de inglês e português. E eu comecei a ler aquele livro, e ali eu travei num monte de barreira, né? A gente está sempre vencendo essas barreiras nossas, que nem você acabou de mencionar, de fazer live, fazer vídeo. Na época eu tinha como parte da nossa cultura aqui, que mediunidade é um dom tratar bem para não ficar pior, sabe? Não sei se você cresceu ouvindo essas coisas, ou se você não desenvolver a sua mediunidade, você vai ficar maluco, ou coisa do gênero. Então eu travei nisso, nessas barreiras aí a princípio, e depois eu comecei a exercitar e aprender a canalizar. Então eles pousaram, deram os downloads e sumiram, daí eu tive que fazer a minha parte, né? E, ao mesmo tempo, em paralelo, eu fiz o curso da Dolores Cannon, que escreve só sobre os voluntários, sobre quem está nessa missão coletiva aí de expansão de consciência, de transição planetária. Eu fiz o curso dela e comecei também a guiar as pessoas nesse processo. Então, foi acontecendo ali em paralelo, sabe? E eu aprendi a acessar isso, e isso eu acho que é fantástico. Eu sou daquelas que acredita que você não tem que nascer médium, não. É ter o direito de nascença. Acessar o seu eu superior e aprender a se comunicar com seus mentores, aprender a acessar o lado espiritual, é ter o direito de nascença.
Você é uma energia num corpo. Se você é energia, você tem o direito de aprender essas coisas. Você só esqueceu como usar isso ou como usar os sentidos extrafísicos. Mas todo mundo pode aprender. Então, mas eles ajudam muito, assim, eles não vão dar detalhes, trabalhar com os guias espirituais requer muita fé e muito salto de fé, sabe? Várias vezes na minha vida é assim, vira direita, mas eles não falam, vira direita, porque ali você vai encontrar alguma coisa que vai te levar a outra, não, não é detalhes, é assim, vira direita, você vai lá e tem que fazer, e você tem que também se conhecer no processo e trabalhar em você mesmo. Eles não vão te orientar, eles não vão viver a sua vida por você, né? Mas facilita muito. Aprender a canalizar eles, aprender a entrar em contato com esse lado, literalmente é que nem ter um GPS na vida. Sempre vai te apontar na direção correta. Sim, eu aqui no canal, particularmente, eu gosto. Pode falar. Não, eu ia te perguntar se você conheceu teus guias nas suas projeções. Então, eu conheci. Meus guias sou eu mesmo, só que com outras roupagens. São! Sim, sim. Com certeza, já me vi lá com outras roupagens, aquela coisa toda. E é fantástico, realmente vamos dizer, é o observador que somos nós mesmos, nos trazendo as informações e nos guiando. É muito lindo. Eu gosto de falar isso para todo mundo, aqui no canal, sobre as aberturas das capacidades, das potencialidades. Eu vou chamar até de psíquicas, eu não gosto nem de chamar mediúnicas para a gente não ir para a religião, né? Que eu tento realmente. Uhum. Particularmente, eu não tenho religião, eu fujo de religião, então tenho que usar algumas nomenclaturas, porque não tem como a gente fugir de onde a gente está, mas então eu não vou nem usar capacidades mediúnicas, vou usar psíquicas, né? Para mostrar que todo mundo tem isso que você falou, né? A gente só precisa realmente enxergar, acreditar, que tem que acreditar. Não adianta. Eu recebo muita mensagem, eu recebi até hoje uma, e às vezes eu fico até meio assim de falar com as pessoas, porque as pessoas querem ver. Eu não vejo, mas eu não tive uma visão absoluta, eu não consegui ver. E às vezes a gente fala, gente, mas você não vai ver assim. Não é assim que o negócio funciona, o negócio funciona aqui, é mental. E é intuitivo, e é você conseguir se escutar, e quando você conseguir se escutar, aquela voz vai vir, né? Do mentor, que você pode chamar de um mentor, um ser de luz, ou você mesmo, que é você que está trazendo a informação. Então eu gosto muito de bater nessa tecla, porque as pessoas elas se anulam. Elas se anulam por não acreditar que elas podem fazer isso tudo. Não sei se você concorda, Exato. mas é o Não que eu vejo. concordo 100%. Inclusive dos mentores, várias pessoas já me perguntaram, não é você mesmo? É, sou eu. São os níveis mais altos da minha consciência. Que quando a gente fala o mentor, o eu superior, o guia, é mais fácil você terceirizar, é mais fácil as pessoas entenderem essa separação. De vocês, até com os meus clientes, quando eu acesso o eu superior deles, eu falo em terceira pessoa, eu falo assim, por exemplo, e o que o Tiesco precisa aprender disso? E qual é o recado para o Tiesco hoje? Apesar de você estar consciente e recebendo aquela informação, para você, durante esse processo, também é mais fácil se dissociar do seu personagem Tiesco e conseguir entender o que você precisa entender. Mas é bem isso que você falou, não é nada concreto, gente. Eu nunca vi fantasma na minha vida e nunca ouvi uma voz externa, é tudo aqui. E a maior dificuldade é você aprender a diferenciar quem que está falando. É a sua consciência inferior, o seu ego, ou é a sua consciência superior? Só que como que você diferencia isso? Pela vibração da voz, pelo processo de pensamento, se é um pop-up, se vem do nada, se vem quando você está relaxado, ou se é a sua mente agitada, ou se tem todo um processo ali tentando deduzir alguma coisa, ou se é uma coisa que já vem dada. É por aí que você vai notando a diferença para entender qual é a parte dentro da sua própria consciência que está falando com você, que você poderia dizer, é o meu ego ou é o meu mentor. Adorei, tá? Que é o que eu tô te falando. Para vocês saberem, nada que foi combinado, tá? A gente bateu um papinho antes e falou, vamos deixar fluir, né? Até que eu brinquei com ele, falei, Ju, não é uma entrevista, é um bate-papo, então vai vindo as coisas, a gente vai soltando, vai abrindo. E eu vou te falar que eu adorei essa parte. Realmente, eu já tinha entendido por que eu tinha te achado, né? Porque o universo me fez eu chegar até o seu canal. E agora, escutando você falar isso, agora escutando você falar isso, mais ainda eu entendo isso. Tá? Porque é difícil a gente poder chegar e conversar e as ideias estarem batendo com uma pessoa que eu conheci hoje. Eu conheci você hoje, né? Eu vi seu canal há pouco tempo, conheci você hoje, e eu estou vendo que a gente vai conversando, e realmente é isso que você está falando. Às vezes, eu gostei muito dessa explicação, porque às vezes a gente mesmo terceiriza, mas para o outro entender uma coisa que já deveria ser inata.
né? Que já deveria estar dentro dele, entender que é ele falando com ele, passando a informação para ele, entender que essa mentoria que ele espera, aquele ser super evoluído, aquele ser de luz, aquela pessoa que vai trazer informação, que é ele se ajudando, né? Multidimensional. Entendeu? Eu estou para fazer um vídeo sobre isso, eu estou procrastinando esse vídeo. É o vídeo que eu te falei que eu estou procrastinando, justamente esse tema. Então, eu acho que eu fiz um vídeo sobre multidimensionalidade, que é justamente isso, nós existimos em todas as dimensões ao mesmo tempo. Então, agora, nesse momento, a nossa consciência está focada na terceira, mas conforme você desperta, você vai abrindo para esses outros níveis. A quinta dimensão, que seria mais a paz e o amor, até você, numa meditação, numa experiência espiritual que você tenha, chegar na consciência do eu sou, que é eu sou, nada mais importa, entendeu? O que importa são as experiências, não tem denominação, não tem, é simplesmente o existir em si, né? É isso aí. Ju, a gente está chegando a quase 1 hora, então, de live. Eu vou ver se alguém tem alguma pergunta, né, para a gente fazer alguma coisa. Deixa eu só te passar eu fiz uma palestra até em Passo Fundo na semana passada, foi até com o pessoal do Despertar 2.0, que é o Fábio Santos, e Fábio Erelin, lá é o Fani, mas eu vou aprender a falar o nome deles. É que eles mudaram os nomes, aí eu me confundo também, é uma loucura. E algumas coisas na palestra, sabe quando você vai falar e foram apagadas? Tipo, na hora apagada, falar, mas eu não sei porque agora está me batendo na cabeça. Então, eu queria só contar uma potencialidade, já que a gente está falando várias loucuras, várias coisas que a gente tem dentro da gente que é só abrir, mas existe uma questão, até me perdoa, tá, se eu estiver falando um pouquinho demais, mas só para passar informação para o pessoal também do que a gente pode fazer. As pessoas acham que a gente pode fazer tão pouca coisa e a gente pode fazer tudo, né? É tanta coisa que a gente nem imagina. Mas existe uma questão que eu estava conversando com você até antes, né? Que às vezes eu me conecto na mente de outras pessoas e olho pelos olhos da pessoa, né? E é comum, já que a gente estava falando de mentoria, e eu não sou mentor, eu não sou nada. Eu sou o Chesco contador, eu ajudo as pessoas e estou ali ajudando. Eu não tenho título de nada, não sou guru, não sou especial porque faço... Não tem nada. Eu faço tudo que todo mundo faz. Todos vocês fazem, eu também faço. Só que, de repente, eu estou acreditando, eu, de repente, ajudo, estão acreditando um pouco mais agora, e vocês ainda não estão com essa confiança, mas que vocês vão ter também. Mas tem uma questão, então, que às vezes eu combino com certas pessoas, né? Para treinamento, para ir na casa dessas pessoas, e até o nome do meu canal Merkabah, a gente faz um Merkabah, que é uma proteção, que é um veículo também dimensional, aquela coisa toda, para a gente poder fazer a projeção consciente. Mas teve uma questão específica com uma pessoa que eu combinei de fazer isso, e eu fui na casa dessa pessoa, e é engraçado que aí meio que eu já falo, a gente dá alguns sinais do que a gente vai fazer para a pessoa acreditar no processo também, né? Só que essa pessoa, ela ia dormir meia hora depois do que eu. E eu, tipo assim, eu estava indo dormir agora, sei lá, 9 horas da noite, a pessoa ia dormir 9h30. Eu não estava batendo, vamos dizer assim, o espaço-tempo, né? E eu não sei te explicar como isso aconteceu, mas é como se eu fiz a projeção, fui na casa da pessoa, mas é como se a gente pegasse o tempo e fizesse assim, e adiantasse o tempo, meu tempo, para ficar no tempo da pessoa, e a gente fez a projeção junta. Tá? Só que aí vocês vão falar, isso é muito doido. A gente pode também mexer nisso. Só que é muito doido. E eu já fiz para trás também, já fiz para frente e para trás. Só que o que acontece? Isso foi horrível, porque eu desestabilizei a pessoa por uma semana, porque ela não conseguiu ficar dentro dela, e eu também me desestabilizei. Tanto que eu nunca mais fiz isso na minha vida. Porque houve eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que a gente se encontrou, se juntou em tempos diferentes, fazendo a mesma coisa naquele presente contínuo que eu me coloquei, que eu coloquei a gente, mas deu uma M aqui embaixo, tá? Porque a gente ficou muito mal, tipo, dormindo, mas aí não era um cansaço, não, era dormindo, tava passando mal. Ficamos passando mal a semana inteira, os dois passando mal a semana inteira, e com essa desconexão de tempo, né? Até voltar foi complicado. Mas só quis passar isso, porque eu lembrei que era para ter falado, até me desculpa me alongar, só para contar uma experiência até pessoal, mas para as pessoas entenderem que a gente fala de projeção, fala de bilocação, fala de alguns aspectos, mas, gente, dentro disso tudo, abre tanta coisa para a gente fazer no meio dessas coisas que vocês não fazem ideia, que a gente vai ficando até chateado mesmo, de por que a gente não faz isso, né? A toda hora, a todo momento. Então, desculpa, tá, Ju? É uma pena que a gente não tem tanta... Imagina, é super interessante. E eu acho legal que você trouxe o tópico, porque realmente é possível. É isso que, para a luz, para outros níveis, literalmente tudo é possível. Na técnica da Dolores,
dito, por exemplo, tem relatos de feridas que cicatrizaram na frente dos olhos da pessoa que estava aplicando a técnica. Sim. Então, curas é possível, mas daí é a questão de você conseguir acessar, a questão de você aprender a trabalhar, né? Aí, no teu caso, deu mal, né? Porque às vezes acabaram tendo um efeito colateral aí, Deu que ruim, não na foi tão verdade. Eu bom. não faço de novo. Eu até brinquei, eu falei, eu não faço de novo nesse sentido. Fazer sem realmente saber o que eu estou fazendo, eu não faço mais isso, não. Eu sei que é possível fazer. A gente é uma máquina do tempo também. Sim, eu geralmente dá para você trabalhar com as linhas do tempo na mente, é isso que eu bato na tecla. Isso daqui é porta de entrada para a consciência. Quando você está em estados de transe, estados alterados de consciência, que seria na meditação, seria quando é o estado relaxado e focado, né? Dá para você treinar ondas alfa e teta, você se conecta com o campo unificado de consciência, acordado, desperto aqui nessa realidade. E você pode visitar tanto vidas passadas, quanto futura, quanto... Você pode fazer praticamente qualquer coisa, acessar tudo que existe. É isso aí. Então, Renzão, vê aí se o pessoal se tem alguma pergunta aí para a Ju, para a gente colocar. Quer que eu leia, Ju? Pode ler. Então vamos lá. A 5D vem para deixar as coisas mais leves. Ou só é mais uma questão da Matrix para dizer que estamos dando um salto evolutivo? Não, elas vêm deixar as coisas mais leves, sim. Muita coisa já ficou leve. O direito das pessoas serem quem elas são, por exemplo, né? Serem mais Sim. alinhadas com quem elas são. Você vê aí o movimento LGBT, que não sei o que mais o que, porque é muito longo, eles estão lutando por isso. Então, até o autismo, o TDAH, as doenças, os problemas de saúde mental, né? Todo mundo está trazendo tudo isso à tona para ser mais alinhado com quem vieram aqui para ser. Então, isso daí é reflexo da quinta dimensão. Sim. Agora, Perfeito. Matrix, toda a existência, toda a realidade vai ser uma Matrix, gente. Na verdade, a gente está na Matrix multidimensionalmente. Não achem porque a gente está saindo da 3, da 4, da 5, da 6 que a gente não está entrando em outra Matrix, não, gente. Tudo é uma. Morrer não vai. Você vai sair daqui do físico para o não físico, vai continuar sendo, né? É isso aí. E a gente vai ter as mesmas dificuldades, vamos ter os mesmos problemas, só que em outro nível dimensional. Mas aí é aquela questão, vamos focar no presente, né? Nesse presente contínuo. Vamos sair primeiro dessa daqui, a gente não saiu nem dessa, né? Vamos sair dessa aqui primeiro e a gente depois pensa nas outras. Mas eu penso tem igual, isso. tá? Eu penso igual. Gaia pode ser controlada pela Matrix? O que você acha, Tiesco? Então, estamos em Matrix dentro de Matrix, né? Então, depende em que nível dimensional de Matrix estamos falando. Se você está falando do nível dimensional de Matrix, onde nós estamos aqui como fractal de alma em 3, 4D, a Gaia fazendo a transição para a quinta dimensão, eu vejo que ela está fora dessa grade de Matrix. Mas ela está dentro de outra grade de Matrix, em outro nível dimensional, né? É uma consciência também que está experienciando. Então, deixa eu ver se eu processo a informação da questão da Matrix. O pessoal geralmente se refere ao termo Matrix como sendo a realidade humana, né? A Matrix que a gente está, a realidade falsa ali, o mundo das ilusões. Mas Sim. se você quer sair da Matrix, gente, conecta ali, é com você mesmo. Não é fora, é dentro. Justamente. Qual que é o problema da Matrix? É você estar dormindo, é você estar um zumbi aí na sociedade, trabalhando para sobreviver, mal e mal vivendo, nem fazendo. Se conecte com o que você gosta, comece a fazer as coisas que você gosta e dedicar para o que te traz alegria, para o que te traz amor. Você sai da Matrix. Você vive a tua luz. Eu ainda falo Independente do mundo que está ao teu redor. É isso aí. Eu ainda falo também uma outra questão, né? É muito difícil a gente falar de Matrix dentro de Matrix, porque fazendo isso a gente está trazendo para uma questão da fisicalidade, daqui desse momento, né? Que a gente precisa entender como 3, 4, 5, essa escadinha toda. E aí é uma opinião minha também. Aí eu estou sendo contra até alguns livros, tá? Como o livro de Urântia, estou indo contra algumas questões dessas. Eu não vejo essa questão de fractalização também dessa forma, que você é obrigado a descer uma escadinha e subir uma escadinha. Dependendo do nível de vibração dentro do... A gente estamos num campo, né? A gente está numa terra cósmica dentro de um pensamento, que é o que eu acredito desse ser. Então, dependendo do meu grau vibracional, minha interpretação, tá, gente? Eu não preciso subir na terceira, na quarta, na quinta, eu não preciso subindo assim.
Se eu estiver desperto, eu posso acordar e estar na 12ª, na 15ª, eu vou escolher experienciar em outro canto. Então, a gente tentar colocar a Matrix, e aí eu tenho que colocar dimensionalmente onde a gente está, para tentar fazer uma correlação, para tentar passar informação. Eu não sei se eu estou sabendo explicar direito, porque é meio complicado até a gente tentar explicar isso quando não existe mais... quando a gente está dentro de uma atemporalidade, vamos dizer assim, como a gente já não existe mais dentro dessa questão toda que a gente está, né? Então, Não, mas eu entendi o que você quis dizer. Eu até assisti um podcast do Bashar, que eu gosto muito, que eu até mencionei ele hoje. Esses dias ele explicando. Muitas pessoas acham que para você chegar na luz, você tem que ir lá ficar pagando karma, e reencarnando, e experienciando de tudo, e volta de novo, e tenta de novo, e aprende de novo. E nem sempre isso é necessário. Nem sempre a evolução é linear como nós gostamos de pensar ou estamos acostumados a pensar. Basta você falar, ok, entendi, se alinha com a luz, se alinha com o amor, se alinha com o que você gosta, explora, cria. Você é o universo experienciando a si mesmo, então faça o melhor dessa experiência. Você poderia estar em qualquer outro lugar dessa criação. Você tem o infinito, a criação inteira para explorar. Você está aqui agora, faça o melhor disso. Nem sempre você tem que... Não é linear, é bem isso, não é escadinha, não é sair cumprindo tarefas, que nem num jogo, para subir de nível. Nem sempre. A gente tem que tirar essas métricas, né? Essas métricas são muito difíceis da gente tirar. O nosso cérebro aqui precisa disso. Mas se você começa a pensar de uma forma um pouquinho só diferente, você vê que tudo isso cai por si só, né? Não tem mais o que falar. O cérebro, ele é linear e a gente foi acostumado, né, a pensar dentro dessa lógica. Tem uma pergunta aqui da Patrícia, que está sempre... acho que essa é mais para você, tá? Que é... Dica. Quem é a Dolores? Eu acho que eu sei quem é essa senhora. Eu acho que eu acompanho ela, mas eu vou deixar você falar que eu não sei o nome todo, inglês, aquela coisa toda. A Dolores Cannon, ela foi uma mulher fantástica. Ela começou com hipnose clínica aos 40 anos de idade. Depois ela trombou em vidas passadas, depois ela trombou em aliens, depois ela desenvolveu o método dela, que é chamado Quantum Healing Hypnosis Technique, técnica de hipnose de cura quântica. E ela escreve, basicamente, os últimos anos, décadas de trabalho dela, ela só escreveu sobre os Star Seeds, sobre os voluntários que vieram ajudar na transição planetária. Então, o que ela dizia, eu tive o prazer de conhecer ela em 2012, em pessoa, ao vivo e a cores, em 2013 também, porque eu fiz o nível 1 e 2, e ela faleceu em 2014 com mais de 80, quase 85 anos de idade. Então, o que ela falava era assim, quando você começa a ter milhares de clientes contando a mesma história da transição planetária, da transição da 3ª para a 5ª dimensão, com as mesmas dificuldades de sentir difícil estar aqui na Terra, de ser um ser humano, você tem milhares de pessoas que não se conhecem com a mesma historinha, porque tem, isso acaba dando validade. Então, o primeiro livro que eu encontrei dela é chamado As 3 Ondas de Voluntários de uma Nova Terra, e ela tem uma série muito interessante de livros chamado Convoluted Universes, que seria o universo convoluto, alguma coisa assim, traduzido, tem uns 6 livros disso, tem vários, o material dela ali é muito interessante, muito. Tem na casa de 20 livros publicados, infelizmente não foram muitos traduzidos, mas vocês sempre podem achar as cópias e jogar num tradutor na internet que vale a pena ler. Fantástico. Ju, mais uma então aqui, que a gente está batendo o nosso tempo, mas vamos já para os finalmente. E como sair da Matrix, das armadilhas da Matrix? Eu diria, faz a transição do pensar para o ser. A gente raciocina demais, a gente racionaliza demais, ao invés de buscar sentir mais. As coisas boas, de preferência. E muito do que afunda a gente aqui está no pensamento, está nas crenças, no padrão de pensamento. É por isso que eu falo, não existe espiritualidade sem você cavocar a sua mente. Querer ser uma pessoa espiritual sem aprender a trabalhar com a sua mente é a mesma coisa que querer ter um corpo físico saudável sem fazer dieta e exercício. Não existe. Você tem que aprender a trabalhar com o macaquinho aqui primeiro. Eu não complementaria com nada que você falou, foi muito profundo, tá? Para falar a verdade isso. E isso aí a gente envolve justamente essas questões. Então, tem que ter estudo, tem que ter prática, tem que ter tudo e tem que aprender a confiar na mente, né? E entender que é tudo mental. Bom, gente, Ju, já quero te convidar para uma próxima, tá? Que eu achei... Opa!
Achei que foi fantástico o bate-papo e tal. Eu amei, tá? Amei mesmo. Amei também, foi muito bom. Foi muito bom, informações, e às vezes eu tô achando também, a gente acha que tá ficando um pouquinho maluco, e aí vem um outro maluquinho também, uma maluquinha aí, que corrobora a informação e confirma com outra linha. Então, gente, eu só tenho Sabe, que te sabe o que eu acho? O que eu acho mais incrível da espiritualidade é que, assim, você pega pessoas de uma mesma religião e colocam para discutir a religião delas, dificilmente elas vão concordar com algumas coisas e discordar com outras. Você pega o povo da espiritualidade que buscou por conta própria acessar as verdades dentro de si, ou estudar, ou buscar entender, geralmente eles chegam nas mesmas conclusões. Eu acho isso muito impressionante, que, né, a definição da fonte, dos fractais, de sermos todos um, né, de você ser o todo, assim como você foi, que nem a gente mencionou, foi Jesus Cristo, quem seguiu, quem matou, quem é cristão, ou seja, então é bem legal isso. Eu Pode. adorei também, muito obrigada pelo convite, Chesco, foi super legal a live de hoje, acho que foram vários tópicos bem bacanas que vieram à tona, espero que o pessoal tenha curtido também, e eu vou querer depois publicar ali no meu canal, deixar esse vídeo disponível para quem não conseguiu acompanhar hoje, e no teu também eu tenho certeza que vai estar, né, no Com certeza. mercado dimensional. Renzão, por favor, temos que passar o vídeo urgente. Ju, então, muito obrigado mesmo, tá? O tempo passou rápido, foi bom, foi bem gostoso, tá aqui com você. Foi muito bom. Tá? Agradeço a todo mundo aí que assistiu e acompanhou também. E obrigada aí para tua equipe. Um beijo para todos. Obrigado, gente. Até uma próxima e boa noite a todos.